Oi, gente, boa tarde. A gente está aqui diretamente do Espaço Conceito do Banco do Brasil, no CCBB Rio de Janeiro, fazendo esse podcast ao vivo com plateia, junto com a Virada Sustentável. É um prazer muito grande para a gente que começou há 5 anos, lá na pandemia, no mundo online. Hoje está aqui celebrando esses encontros ao vivo, esse olho no olho, era uma necessidade muito grande que a gente tinha. E a gente está fazendo um especial rumo à COP30, junto com o Banco do Brasil. Essa temporada conta, inclusive, com o apoio do Banco do Brasil e de Carina Menezes. E nessa série, a gente vai falar sobre tudo que envolve a COP30. Negociações, ações climáticas que já estão em curso e, claro, sobre esse momento histórico que coloca a Amazônia de fato e de direito no centro do debate. E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial que eu já queria conversar desde a primeira temporada, então estou realizando aqui um sonho, que é o Carlos Nobre, cientista, meteorologista e professor, uma das maiores referências globais em Amazônia e mudanças climáticas, membro da Royal Society e da Academia Brasileira de Ciências. Ele copreside o painel científico para a Amazônia e lidera o projeto Amazônia 4.0. Carlos, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Muitíssimo obrigado, Giovana. Também é uma honra estar aqui. Agora, na véspera da COP30, vamos realmente ganhar essa batalha. Pois é, eu quero começar te perguntando sobre o fato de que a humanidade vive o maior desafio da nossa história. Inclusive, você usa um termo que é essa corrida contra o tempo. A gente está aí à beira do 1,5 graus Celsius, que é essa meta que a gente tentou por tanto tempo não atingir. Eu queria que você nos situasse, que momento é esse que a gente está agora e o que a gente pode mudar para não cruzar essa linha? Sem dúvida. A própria ciência, ela não conseguiu prever que nós chegaríamos a 1,5 graus de aquecimento. Isso aconteceu no segundo semestre de 2023. E todo 2024 a temperatura ficou 1,55 graus mais quente. Aí esse ano 2025, os 4 primeiros meses ela ficou e depois abaixou 0,2 graus. Nós estamos agora aproximadamente 1,3, mas milhares de cientistas estão tentando explicar por que a temperatura subiu tanto, por 21 meses. Tem algumas razões do tipo, a quantidade de gás carbônico cresceu bastante. Foi o ano que mais cresceu, 2023 para 2024. O gás carbônico é o principal gás do efeito estufa. Mas o que cresceu jamais explicaria 0,35 graus de aumento. O outro fator foi que os poluentes que se jogam na atmosfera são aerossóis que refletem radiação solar. Eles esfriam. Como aerossóis são o principal fator da poluição urbana, que tem um impacto muito sério na saúde, por exemplo, a poluição urbana leva a 7 milhões de mortes por ano, diminui 2 a 4 anos de expectativa de vida. Então, muitos países estão reduzindo essa emissão desses poluentes. Mas reduziu muito pouquinho em 2023, 2024, não explicaria. Então, a melhor explicação, outra explicação também, foi que houve uma aceleração do derretimento do mar de gelo lá no Ártico e também ali o mar de gelo na Antártica. O mar de gelo reflete mais de 50% da radiação solar. É branco, reflete. Então, essas são as várias explicações, mas o que foi muito importante ver quando a temperatura chegou a 1,5 graus, foi que isso nós, cientistas, já sabemos isso há muitas e muitas décadas. Quando o aquecimento global chegasse a 1,5 graus, você tem mecanismos atmosféricos, oceânicos, que jogam muito mais energia na atmosfera. Por exemplo, 2024
foi o ano que teve a maior quantidade de vapor d'água do registro histórico. Então, quando você tem vapor d'água, você evapora a água, então você tem que pegar energia ali no oceano para evaporar. Essa energia vai, quando o vapor d'água na atmosfera condensa e vira as gotículas de nuvem, libera essa energia. Tem um nome técnico, calor latente. Isso aconteceu no mundo inteiro e quando atingiu esse 1,5 graus, todos os eventos extremos bateram recordes. As ondas de calor, as secas, os incêndios florestais, as chuvas excessivas no mundo inteiro. Isso é o que a ciência já indicava. Por isso que na Convenção Climática, no Acordo de Paris, lá de 2015, e depois na COP 26 2021 em Glasgow, na Escócia, todos os países concordaram que não poderíamos passar de 1,5 graus. E, de repente, atingimos. E aí a pergunta que se pode fazer é: estamos preparados? Não, não estamos preparados. E, por exemplo, aqui no Brasil, 2023, principalmente 2024 e agora o verão para 2025, nós tivemos todos os recordes, nem preciso dizer, todos sabem, aquela super chuva em maio do ano passado, final de abril e maio do ano passado, em todo o Rio Grande do Sul. Sim. 184 mortes, milhões de pessoas foram afetadas. Tivemos a maior seca da Amazônia junto com o Cerrado, Pantanal. Tivemos o maior número de ondas de calor, principalmente no sul do centro-oeste, sul do nordeste e aqui. Sudeste e sul, bateu todos os recordes das ondas de calor. Então, isso aconteceu no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E aí a pergunta é: estamos preparados para esses eventos extremos? Não. Em praticamente nenhum lugar do mundo e certamente não no Brasil. Porque se esperava que essa temperatura fosse ser atingida lá para frente. E o que a imprensa mais divulgou ali em 2018 foi que se os oceanos tropicais aquecerem mais de 1,5 graus, vai haver a extinção da quase totalidade, mais de 99% das espécies dos recifes de corais. Nós vamos perder, recifes de corais mantêm 18% a 25% da biodiversidade oceânica. Se a temperatura atingir 2 graus, nós vamos perder mais de 99%. Isso até o próximo século. Então, se falou, não podemos passar de 1,5 graus. Mas o que a ciência agora está indicando? Que como a gente chegou muito perto de 1,5 graus, é que a probabilidade da gente atingir 1,5 graus permanentemente está agora 5 a 10 anos. Tá, é isso que eu ia te perguntar. Existe algum cenário plausível para a gente reverter esse aquecimento? Que já se foi atingido? O que a ciência está indicando agora são ações de acelerar muito a redução das emissões para não chegar a 2 graus. Pode passar um pouco de 1,5, mas chegando a 2 graus, o risco desses pontos de não retorno ficam muito grandes. Sim. E você foi um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre esse termo savanização da Amazônia, né? Que é quando a Amazônia começa a desertificar. A gente desmata tanto que ela vira uma savana, um deserto, uma areia fina de praia, e é praticamente impossível voltar para essa floresta tropical novamente. Eu queria saber aqui onde a gente está realmente, o quão perto a gente está realmente desse ponto de não retorno da Amazônia. Eu fui, de fato, o primeiro cientista que, em 1990, publicou o primeiro artigo sobre isso, um segundo artigo em 91, o primeiro na revista Science, o segundo na revista Journal of Climate. Por que eu fiz uma pesquisa naquele ano?
Porque no final dos anos 80, tinha acelerado muito o desmatamento da Amazônia. O meu estudo mostrou, se o desmatamento da Amazônia ficar muito grande, o sul todo da Amazônia, a estação seca fica acima de 6 meses. O sistema, o bioma que tem a estação seca de 6 meses é o cerrado, savana tropical. Então, foi aí que eu criei o termo, entre aspas, savanização. Deixa eu só deixar bem claro, não é desertificação. Tá. É só ver que o cerrado não é um deserto. Sim. Eu continuei a todos esses anos a fazer pesquisa na Amazônia. Eu fui o cientista que criou um experimento de grande escala da biosfera, atmosfera na Amazônia. Começamos em janeiro de 99. Centenas de cientistas do Brasil, dos países amazônicos, dos Estados Unidos, 6 países europeus. E desde esse período, nós estamos lá medindo tudo que está acontecendo na Amazônia. Então, por exemplo, a gente, em 99, nós instalamos 25 torres meteorológicas. Quer dizer, mais de 25. A gente estabelecia uma torre meteorológica aqui na floresta, 50 metros, e uma numa pastagem perto, 20 metros. Essas torres é para ver como que a floresta interage com a atmosfera. Como varia a temperatura, como varia a umidade, como varia a troca de carbono. E aí a gente comparava o que acontecia na floresta com o que acontecia na pastagem. Pusemos algumas torres também no cerrado. Então, isso mostrou que agora nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Vários estudos que eu conduzi mostravam que se o desmatamento na Amazônia ultrapassar 20% a 25% e, junto, o aquecimento chegar a 2 graus, nós vamos passar do ponto de não retorno da Amazônia. Então, nós estamos perto de 1,5 graus de aquecimento e o desmatamento em toda a Amazônia, 17% a 18%. Então, a Amazônia está muito próximo do ponto de não retorno. E por que a gente sabe isso? Porque todo o sul da Amazônia, do Atlântico, sul do Pará, norte de Mato Grosso, sul do estado do Amazonas, Rondônia, Acre, Amazônia Boliviana e agora, nos últimos anos, até a Amazônia na Colômbia e no Peru, na planície, não nos Andes, na planície, a estação seca está 4 a 5 semanas mais longa em 45 anos. Então, nós temos agora 4 vezes mais secas, isso é o aquecimento global. Então, os estudos estão indicando que essa área toda do sul da Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Se a gente continuar com o desmatamento, com o aquecimento global, até 2050 passa do ponto de não retorno. O que é passar do ponto de não retorno? Aí começa uma autodegradação e vai degradando, e estudos mostram, em 30 a 50 anos, vamos dizer assim, até 2080, 2100, nós vamos degradar até 70% da floresta. E aí, o que é o risco disso? Bom, primeiro é o impacto no próprio aquecimento global. A Amazônia armazena por dezenas de milhões de anos, removendo gás carbônico, mantendo no solo, mantendo na vegetação, mais de 150 bilhões de toneladas de carbono. Se a gente degradar a Amazônia, passou do ponto de retorno, nós vamos jogar na atmosfera mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico, tornando impossível manter a temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus. A Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo. A ciência conhece 13% de todas as espécies de plantas, fauna e flora são da Amazônia.
por exemplo, 50 mil plantas, 16 mil árvores, 3 mil espécies de peixes de águas doces, a maior biodiversidade do mundo. Nós vamos perder grande parte dessa biodiversidade. E um enorme risco de degradar a floresta tropical em todo o mundo é que a degradação de floresta tropical é a principal razão para gerar epidemias e pandemias. A Fiocruz, aqui do Rio, Evandro Chagas, de Belém, eles já determinaram que na Amazônia toda existem 48 zoonoses. O que é zoonose? É quando um vírus transmitido via um animal pode se tornar uma epidemia. 48. E pela primeira vez na história, o ano passado, começaram 2 epidemias. Febre Maiaro, que está lá ainda dentro da Amazônia, e febre Oropouche, transmitido por um pequeno inseto que existe em todo o Brasil. A febre Oropouche se espalhou. Inclusive, um dos estados que mais tem febre Oropouche é o Espírito Santo. Foi até o Rio Grande do Sul. Então, é só para mostrar. Mas agora eu quero dizer um enorme risco que não é só para a Amazônia. Na evolução da floresta, dezenas de milhões de anos, a floresta se tornou muito eficiente em reciclar água. Só para dar um número para você. Uma molécula de vapor d'água que entra do Atlântico para dentro da bacia amazônica, trazida pelos rios, pelos ventos alísios, ela recicla 5 a 8 vezes antes de deixar. O que é reciclar? Vapor d'água sobe, condensa, vira uma gotícula da nuvem, chove, cai, vai para o solo, as raízes puxam aquilo, jogam para a folha usa aquilo para transpirar. Essa é a fotossíntese. A fotossíntese no estômago, ele permite o gás carbônico da atmosfera entrar, reações químicas que viram matéria orgânica e transpira o vapor. Essa é uma evolução de bilhões de anos da vida no planeta. Então, é muito eficiente essa reciclagem e todo o vapor d'água que entra do Atlântico, cerca de 55% voltam para o Atlântico pela vazão do rio Amazonas. Mas 45% sai da bacia amazônica, uma parte pequena sobe os Andes e causa muita chuva, mas grande parte desce ao sul da Amazônia. Esse é um fator importantíssimo para a chuva do Cerrado. Até 50% da chuva do Cerrado depende desse fluxo de vapor d'água. 15% da chuva aqui do Sudeste depende disso também. E a chuva, 30% a 40% da chuva da Mata Atlântica no Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, norte da Argentina, Mata Atlântica. Então, essa é uma evolução ecológica de milhões de anos. Se nós passarmos do ponto de não retorno da Amazônia, além de jogar essa gigantesca quantidade de gás carbônico, além de perder a maior biodiversidade do mundo, nós vamos reduzir demais esse fluxo. E nós demos um nome numa reunião em 2006 de rios voadores. Ah, tá. Foram rios voadores. Fomos nós que demos o nome. Infelizmente, hoje a gente está num dia crítico, porque o Congresso está para pautar a qualquer momento o voto da PL da devastação, né, para cair com o voto do presidente Lula em relação à PL da devastação. Estão tentando adiar. Mas, enfim, a realidade está posta, né, gente? Vocês estão aí com o coração um pouco apertado, porque eu acho que é muito difícil a gente saber da realidade que a gente está, mas também é importante a gente falar nas oportunidades para a transformação. Se você tem uma perseverança em defender muito a bioeconomia, né, para enfrentar essa crise climática, e o Brasil já lidera inúmeras iniciativas nesse lugar da bioeconomia, inclusive com a COP30 no Brasil agora, a gente tem a oportunidade de se firmar como
protagonista e pioneiros nessas soluções baseadas na natureza. E aí eu queria que você falasse como que você enxerga esse momento de transformação, como que essa bioeconomia se traduziria na prática? Então, exatamente, é bom você trazer essa questão do projeto de lei 2159, que corretamente se deu o nome de o projeto de lei da devastação. Vários de nós, cientistas, porque nós somos cientistas que estão mostrando que todos esses biomas estão na beira do ponto de não retorno. Então, nós temos que, para evitar o ponto de não retorno, e nós estamos propondo isso faz tempo, primeira coisa, zerar completamente todos os desmatamentos e todos os biomas, zerar a degradação, zerar o fogo, e aí, imediatamente, criar grandes restaurações dos biomas. O Brasil lançou, na COP28 em Dubai, o Arco da Restauração. O BNDES lançou restaurar 240 mil quilômetros quadrados, é quase o tamanho do estado de São Paulo, de todo o sul da Amazônia, desmatado, degradado, 60 mil quilômetros quadrados até 2030, outros 180 mil quilômetros quadrados até 2050. Eu sou um membro do Conselho de Administração do BNDES. O BNDES criou, nos últimos 2 anos, o BNDES Florestas. É para proteger todos os biomas, proteger a biodiversidade. Tem, por exemplo, esses fundos todos do BNDES para comunidades locais, como povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, o que nós temos dito é que o Brasil precisa ter um projeto de lei, ao contrário, um projeto de lei que proíba o desmatamento. É o desmatamento, não é só o que é chamado de desmatamento ilegal. Por exemplo, no Cerrado, a reserva legal é só 20% do Cerrado. Pode-se desmatar 80%. Na Amazônia, a reserva legal é 80%. Mas para impedir o ponto de retorno de todos esses biomas, nós temos que zerar completamente o desmatamento, a degradação e o fogo. Independente do partido, esquerda, centro, direita, vamos só eleger políticos que realmente entendam o que a ciência vem dizendo há muito tempo e vamos, de fato, salvar todos os nossos biomas. E aí, a sua pergunta, né, sem dúvida, nós temos um momento muito importante agora na COP30 e eu julgo que o Brasil deve assumir uma grande liderança mundial. E até queria fazer um anúncio aqui. Um grupo de cientistas muito especializados em medir as emissões dos gases de efeito estufa de todos os setores, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a agricultura, a parte industrial. Nós, esse ano, fizemos um estudo, terminamos, e vamos lançar no dia 5 de novembro, na Academia Brasileira de Ciências, aqui no Rio. E esse estudo, ele mostra que o Brasil tem todas as condições de zerar as emissões líquidas em 2040, não 2050, como o Acordo de Paris e a COP26. E nós temos que lembrar, nós somos muito inspirados no que o presidente Lula disse aqui no Rio, no discurso final do G20 em novembro do ano passado. Ele falou, a crise climática é tão grave no mundo inteiro que nós temos que zerar as emissões líquidas em 2040, não mais do que 2045. Aí nós fizemos um estudo, esse que nós vamos lançar aqui no dia 5 de novembro, mostrando que é totalmente factível. O Brasil pode, 24% das emissões do Brasil é queima de combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural. Totalmente factível fazer a transição. Por exemplo, hoje no mundo inteiro, a energia solar, a energia eólica já é muito mais barato que a energia elétrica, combustíveis fósseis. Por exemplo, aqui no Brasil, 1/3 e até 1/4 mais barato. E também
tem um outro aspecto também que sempre me chama a atenção, eu já dei esse número. Por que as pessoas não percebem que a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, tudo, é a maior fonte de poluição urbana do mundo? Sim. 7 milhões de mortes. 2 a 4 anos menos expectativa de vida. Então, não mais queimar combustíveis fósseis combate a emergência climática, mas vai melhorar demais a qualidade do ar e a saúde de bilhões de pessoas. O que nós queremos demonstrar é que o Brasil leve isso para a COP30, Sim. e a gente tem dito isso. Essa tem que ser a mais importante das 30 COPs. É urgente, né? Você lidera o projeto Amazônia 4.0, que é desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados da USP. Você também está à frente do Instituto de Tecnologia da Amazônia, e ambos buscam integrar ciência, tecnologia e saberes tradicionais, né? E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, esse é o caminho, né? Quando a gente fala de futuro, em algum lugar é esse ressignificar o passado, esses saberes da comunidade local, com muita ciência, com muita tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco da ambição desses projetos, desse trabalho de juntar os saberes tradicionais com a ciência. Eu comecei a trabalhar muito sobre na Amazônia quando eu voltei do meu doutorado, 43 anos atrás, e fiquei uns 35 anos só fazendo pesquisas sobre a Amazônia. E aí, lá por 2019, 2020, eu falei, puxa vida, eu nunca trabalhei para buscar soluções. Eu sou o cientista que só está colocando o risco. Uhum. E aí eu resolvi que era bom eu começar a tentar desenvolver projetos para busca de soluções. Então, logicamente, é o que eu falei, solução é zerar o desmatamento, degradação e o fogo, fazer grande restauração florestal. Mas um terceiro e um quarto aspecto de soluções baseadas na natureza é criar o que a gente chama sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. E valorizar o conhecimento dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pequenos agricultores da Amazônia. Por quê? Os indígenas chegaram na Amazônia 14 mil anos atrás. 11 mil anos atrás, eles já estavam em quase toda a Amazônia. 10 mil anos atrás, eles chegaram aqui na Mata Atlântica. E eles desenvolveram a ciência indígena. Eu não sei se você sabe, mas os indígenas cientistas eram mulheres. Olha, eram mulheres. Então, eles, principalmente as mulheres, né? Eles domesticaram centenas de espécies, por exemplo, açaí, cacau, castanha, buriti, cupuaçu, etc., e mandioca no Brasil como um todo. Os incas domesticaram a batata, fizeram centenas de espécies de batata. As mulheres indígenas na Amazônia conseguiram criar 1.300 variedades de cacau. Então, essa é a ciência. Então, eles domesticaram, e os indígenas que criaram o que a gente chamou de sistemas agroflorestais. Então, sempre, eles plantavam também, por exemplo, a palmeira que mais tem na Amazônia é o açaí, muito plantada, mas sempre com a floresta, sempre mantendo a floresta, esses sistemas agroflorestais. E os indígenas, em toda a Amazônia, utilizaram mais de 2.300 produtos da biodiversidade. Quase 1.500 plantas medicinais, mais de 250 frutas comestíveis. Um estudo publicado uns 3 semanas atrás mostrou uma coisa fantástica. Frutas da Amazônia não é só alimento. Eles mostraram como melhora a saúde. Então, mais de 250 frutas comestíveis, óleos, várias coisas, tudo a infraestrutura deles, sempre mantendo a floresta. Então, o que nós estamos buscando é trazer junto a nossa ciência, junto com o conhecimento dos povos indígenas e outras comunidades, para criar essa sociobioeconomia de floresta em pé. Então, 2 atividades que eu estou envolvido, nós criamos um projeto chamado Amazônia 4.0,
E nós conseguimos várias doações e construímos um laboratório para capacitar comunidades para produzir chocolate. E também o chocolate de cupuaçu. Delicioso. É, o cupulate. Já capacitamos 3 comunidades no estado do Pará, Resex, Tapajós, Arapiuns, Associação das Mulheres Produtoras de Cupuaçu e a primeira comunidade quilombola, Mojumiri. E agora estamos capacitando a primeira comunidade indígena na Amazônia, Paiter-Suruí, na Amazônia brasileira, lá em Rondônia. E uma boa notícia, o Grupo Carrefour nos doou e já estamos começando a construção de uma biofábrica para Paiter-Suruí para produzir até 250 quilos de chocolate por dia. Uau. Essa vai ser a primeira COP, então, que nós estamos vendo um grande interesse, simbolicamente, na Amazônia, em Belém, o bioma mais biodiverso do mundo. Então, eu acho, nesse aspecto, muito positivo. Vai se discutir. Também, eu estava na COP da biodiversidade em Cali, Colômbia, ano passado. Eu nunca tinha visto na COP do clima tantos povos indígenas. Essa COP vai ter. Essa vai bater essa uma meta. Enorme liderança também, trazer os povos indígenas. Então, eu vejo isso como uma grande COP. Agora, vamos lutar muito para que o Brasil siga aquilo que o presidente Lula disse aqui no Rio, no G20. Sim. Vamos reduzir as emissões e o que o embaixador André Correia do Lago está defendendo muito corretamente. Essa COP tem que avançar na criação do Fundo Verde para o clima e também, a maioria dos países, acelerar a redução das emissões. Bom, agora a gente chega aqui no nosso quadro final, que é a Biblioteca Ecológica, que quando a gente dá dicas de leitura, filme, pode ser o que for que você leu ao longo da vida ou que você descobriu recentemente, mas que foi transformador para você e que você pode passar aqui para o público. A primeira vez que eu conheci uma comunidade indígena no Brasil, eu estava fazendo ITA, eu tinha 20 anos, 1971, e eu e meus colegas do ITA, nós fomos para Mato Grosso, Rondônia e Acre. E quando chegamos em Acre, pegamos um barco no Rio do Acre e fomos e conheci uma comunidade indígena, fiquei fascinado. Aquilo, sabe, mas aquilo foi em 1971. Então, uma das coisas que mais está me deixando otimista é que agora, finalmente, nós começamos a valorizar muito os povos indígenas. Isso, culturalmente, é muito importante. Todos os brasileiros agora parece, ou a maioria dos brasileiros, começa a valorizar. Isso me dá um otimismo muito grande. E, bom, Carlos, eu quero te agradecer muito pela presença. Palmas para o Carlos, por favor, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Esse papo vai estar online muito em breve em todas as plataformas de podcast do Tempo Virou. Quero falar para vocês seguirem também o Tempo Virou nas redes, @o Tempo Virou. Para lá a gente tem conteúdos exclusivos também. A gente vai estar na COP30 fazendo uma super cobertura. Então, muito obrigada a todos pela presença. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E até já, até a próxima. Obrigada, Carlos.